Excelente intervenção. E agora vamos passar ao terceiro orador, o Dr. Lino Santos, amigo de longa data. Muito obrigado, Sr. Doutor, por ter aceito este nosso convite. É coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Imaginem o trabalho que isso tem dado. Licenciado em Engenharia, mestre em Direito e Segurança e doutorando também em Direito e Segurança na Universidade Nova de Lisboa. E profundo conhecedor de todas estas áreas, e é sempre uma honra tê-lo aqui. Tem colaborado com a SCOT em inúmeras atividades e uma vez mais aqui está. Muito obrigado, Sr. Doutor, faz favor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o amável convite do ASCOT para estar aqui a falar sobre este tema da proteção de infraestruturas críticas, um tema bastante atual, tendo em conta o contexto geopolítico que atravessamos. Eu ia começar, se calhar, e aproveitando aqui o meu colega Artur fez uma excelente explanação e, portanto, poupou-me imenso trabalho, que me permite divagar na minha apresentação. Eu ia falar um bocadinho sobre a situação atual neste contexto da cibersegurança, para explicar um bocadinho qual é que é a estratégia do ponto de vista de políticas públicas, como é que se enquadram estes diplomas que foram referidos pelo Artur, nesta estratégia europeia de aumentar a resiliência ou a resistência a ataques cibernéticos. O contexto que vivemos é de grande conflito no ciberespaço. Temos de facto observado um crescimento constante, tipicamente 30% mais incidentes todos os anos, excepto em 2020, e o excepto é porque em 2020 tivemos um crescimento de 80% no número de incidentes, muito por causa da digitalização forçada a que fomos obrigados, passa a redundância, com a pandemia e os momentos específicos de confinamento obrigatório. Portanto, temos efetivamente uma maior densidade digital. Densidade essa que foi acelerada pela pandemia. Isto significa uma maior utilização de tecnologia, isto significa sistemas mais complexos, mais interligados. Para o tema aqui em apreço, uma convergência entre o tradicional Operations Technology, portanto atuadores e sensores, com aquilo que são as novas tecnologias da informação e da comunicação, expostas à internet e expostas, portanto, aos perigos. Esta convergência é de facto um grande fator de risco no que diz respeito à proteção de infraestruturas críticas. E depois temos, obviamente, uma maior intensidade do lado da ameaça, vamos chamar assim. Temos uma diluição das fronteiras entre as clássicas tipologias de agente de ameaça, o ativista, o agente de cibercrime ou o agente estatal. Hoje em dia é extremamente difícil perceber onde é que eles atuam, principalmente por causa da utilização de falsas bandeiras, por um lado, por outro, a utilização de ferramentas que são desenvolvidas num outro contexto e, portanto, definir a pegada do agente de ameaça e realizar a atribuição torna-se cada vez mais complicado. E temos também um fenómeno preocupante, que é o da comercialização do cibercrime. Portanto, hoje em dia o cibercrime pode ser contratado ou adquirido na Dark Web e, portanto, pode ser realizado por quem tem poucos ou nenhuns conhecimentos de hacking. Portanto, essa ciência que estava ao alcance de muito poucos, mas que hoje está ao alcance de todos por contratação de serviços na Dark Web. E tudo isto, digamos, contribui para esta maior intensidade dos agentes de ameaça.
Para ajudar a tudo isto, temos uma gritante escassez de massa cinzenta, ou seja, de recursos humanos capazes de lidar com esta situação. Portanto, temos uma grande iliteracia digital nos cidadãos e temos também falta de recursos humanos especializados para proteger, lá está, trabalhar na tal resistência, na tal resiliência dos sistemas informáticos. Agora, este quadro que eu acabei de referir não é exclusivo de Portugal, como é óbvio. É global e é algo que preocupa todos os países do ponto de vista da segurança nacional, no conceito que foi aqui referido pelo professor Bacelar Gouveia. E é algo que todos os países têm, digamos, trabalhado do ponto de vista estratégico. Agora, tentando conceptualizar um bocadinho esta ideia que eu acabei ou melhor, esta situação atual que eu acabei de referir, eu costumo socorrer de um economista, de Carlo Polanyi, e de um texto dele, da sua grande obra, A Grande Transformação, que diz que a inovação não é, digamos, uma responsabilidade do Estado, ela vai acontecer por iniciativa privada. A função do Estado, e eu acho que estou a sublinhar uma ideia que o professor Bacelar também transmitiu no início, a ideia é que o Estado deve proteger a sociedade dos impactos negativos que estas tecnologias introduzem. Portanto, aqui um bocadinho contra a ideia de que a tecnologia é neutra, a ideia de que existem bons e maus usos da tecnologia. É lógico que existem bons e maus usos da tecnologia, mas isso é irrelevante para o que aqui queremos tratar. O que nós temos que focar é no tratamento dos impactos negativos. O que nós temos que fazer é proteger a sociedade desses impactos negativos. Um professor de Direito da Universidade de Minho, um amigo meu, referiu numa conferência há uns dias atrás que a tecnologia é neutra enquanto está no laboratório. A partir do momento em que sai do laboratório deixa de ser neutra. Eu gostei particularmente da frase. Aqui a ideia é que existe um hiato entre a velocidade com que esta tecnologia é colocada na sociedade e a capacidade que nós, cidadãos, temos para a utilizar com segurança. A esse hiato podemos chamar a vulnerabilidade societal. E a cibersegurança existe para corrigir essa vulnerabilidade societal. Ou seja, o que é que do ponto de vista de políticas públicas nós podemos fazer para corrigir esta vulnerabilidade societal? Podemos atuar no nível de literacia, melhorando a literacia dos cidadãos, criando programas de formação para a criação de especialistas. É isso que nós estamos a fazer no Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, temos, por um lado, um conjunto de instrumentos online vocacionados para o cidadão em comum, com aquilo que se designa de ciberhigiene, portanto, as atitudes e os comportamentos mínimos para utilizar tecnologias com segurança. E, por outro lado, temos, no âmbito do PRR, um programa, uma academia de cibersegurança que pretende formar 10 mil especialistas até 2026. Vai arrancar já em dezembro deste ano com as primeiras ações de formação. Está distribuída por todo o país, portanto temos acordos com os 25 entidades de ensino superior públicas. E aqui a ideia é formar especialistas também numa lógica de proximidade, ou seja, ajudar as PMEs a requalificar os seus funcionários, ajudar o poder local a requalificar os seus funcionários e trazer, digamos, estas competências que são necessárias para melhorar o nível de resiliência dessas organizações. Mas podemos atuar também na forma como a tecnologia é introduzida na sociedade. E isto chama-se, obviamente, regulação. E aqui a tendência que eu queria, de alguma forma, demonstrar, indo um bocadinho acima de tudo o que foi muito bem apresentado pelo meu colega Artur, é, digamos, qual é que é a estratégia da União Europeia. E a estratégia da União Europeia, que começou com o RGPD, note-se, é colocar a responsabilidade no agente. Ou seja, o RGPD não é mais do que um regime de autorregulação. Portanto, ao contrário do que tínhamos em Portugal antes do RGPD, em que existia uma autorização prévia para o tratamento de dados pessoais, hoje não é necessária uma autorização prévia para tratar dados pessoais. O que nós temos é um regime que define um conjunto de regras,
que são fiscalizadas, obviamente, ex post, mas obriga esse operador a executar uma análise de impacto. E aqui introduzimos o conceito da ética utilitarista do John Stuart Mill. Ou seja, nós vamos avaliar os tais impactos negativos que aquele tratamento de dados pessoais possa ter na sociedade. Okay? Este foi o primeiro exemplo, com o RGPD. Portanto, uma abordagem baseada no risco, como foi muito bem referido, e uma avaliação de impacto. E a avaliação de impacto é que verificamos se, e agora vou utilizar os termos de John Stuart Mill, se traz mais felicidade ou se traz menos infelicidade. E então está autorizado ou é ético o tratamento, se assim for. A moda pegou e a NIS 2 tem exatamente o mesmo princípio, uma abordagem baseada no risco, uma supervisão ex post, mas também ex ante, e aqui a NIS 2 vem introduzir aquela diferença muito bem apresentada de entidades essenciais, de entidades importantes. As entidades importantes têm essencialmente um regime de autorregulação, com uma supervisão ex post, as entidades essenciais não. Portanto, a diretiva vem dizer a entidade competente em cada um dos Estados-membros, neste caso o Centro Nacional de Cibersegurança, deve acompanhar a implementação das medidas de caráter obrigatório antes mesmo de realizar a supervisão ex post e a aplicação da multa. Portanto, é uma avaliação prévia dessas condições. Mas isto continua com o Regulamento de Inteligência Artificial. O Regulamento de Inteligência Artificial, ou a proposta, ainda é uma proposta, o Regulamento de Inteligência Artificial segue o mesmo princípio. Portanto, proíbe desde logo um conjunto de aplicações que sabemos que não queremos no espaço da União Europeia, vão contra os valores da União Europeia, nomeadamente a utilização de inteligência artificial no que diz respeito à vigilância massiva, aplicações de vigilância massiva, e para outras que possam ser consideradas ainda assim de alto risco, obriga à realização de uma avaliação de impacto. Mais uma vez o mesmo princípio, coloca no agente, portanto em quem quer produzir aquele algoritmo ou aquela função, aqui estamos a falar de funções e essa é outra das coisas que eu gostava de falar, a quem quer aplicar a tecnologia naquela função, se há um impacto negativo maior do que o impacto positivo, e então aí está proibido o uso do mecanismo de inteligência artificial. Se o impacto for mais positivo do que negativo, então está autorizado. Portanto, John Stuart Mill. Queria também falar sobre esta diferença entre infraestrutura crítica e entidade crítica. Aqui houve um esforço da União Europeia, ainda bem, com uma harmonização entre os dois diplomas. Infelizmente, com outros não se conseguiu, como por exemplo com o DORA para os mercados financeiros, não tem o mesmo nível de articulação e vai ser um quebra-cabeças a juntar os dois diplomas na transposição. Mas, no que diz respeito à proteção de infraestruturas críticas e ao regime jurídico de segurança do ciberespaço, essa harmonização foi feita quer ao nível dos setores de atividade, económica que foram considerados, quer ao nível da não sobreposição. Portanto, o que a diretiva das entidades críticas vem dizer é, no que diz respeito à cibersegurança, isto é tratado na diretiva NIS. E, portanto, aí não há uma sobreposição. Isso não acontece relativamente a outros diplomas setoriais da União Europeia, no qual destaco o DORA. O enfoque é na função. E eu acho que é a forma correta de olhar para este tema. Portanto, a diretiva NIS vem introduzir o conceito de operador de serviço essencial, portanto um enfoque aqui no serviço, naquilo que digamos, cuja disrupção, cujo não funcionamento tem um impacto prolongado, tem um impacto na sociedade relevante, e nós queremos proteger essa função. Não queremos proteger a antena ou não queremos proteger a barragem, o que interessa é a distribuição de energia, o que interessa é o serviço de telecomunicações. E é óbvio que um serviço de telecomunicações ou a distribuição de energia tem um conjunto de ativos que assistem à prestação desta função. Alguns desses ativos são físicos, outros são digitais. Os físicos são considerados, a sua proteção é considerada na diretiva SER, os digitais são considerados na diretiva NIS. Portanto, isto é importante, esta ideia de que nós temos uma função
precisamos de prestar com qualidade e com continuidade, e depois temos um conjunto de ativos que são ora digitais, ora físicos, e são esses que precisamos de proteger. Um através da Diretiva SER, os outros através da Diretiva NIS. Portanto, temos aqui um esforço da União Europeia para uma maior harmonização e um maior alinhamento. E eu agora vou focar um bocadinho nas diferenças da Diretiva NIS, repetindo algumas das coisas que o Artur referiu há pouco, mas que são importantes. Porque, de facto, a forma como a Diretiva NIS 1 foi implementada levou a algumas disparidades entre Estados-membros. Disparidades, desde logo, na identificação do que são serviços essenciais, que resultou, por exemplo, na Holanda a ter identificado 200 operadores de serviços essenciais, Portugal identificou 460 operadores de serviços essenciais e a Finlândia identificou 11.000 operadores de serviços essenciais. Ora, isto obviamente pode ter consequências no que é a concorrência em cada um dos setores previstos no anexo da diretiva e do regime jurídico de segurança do ciberespaço no espaço da União, não é? Porque obviamente cumprir um conjunto de regras de cibersegurança, eu não lhe chamaria um custo, mas obriga a um investimento por parte das organizações, e esse investimento é repercutido, obviamente, num custo para o cliente ou para o cidadão, a maior parte das vezes. Portanto, esta harmonização era essencial para termos critérios semelhantes em todos os Estados-membros no que diz respeito à identificação. Mas depois também um alinhamento no que respeito às medidas de aplicação. E aqui tivemos a sorte /engenho da nossa transposição ter sido servido um bocadinho de exemplo. A transposição da Diretiva NIS, a Lei 46 de 2018, ter servido um bocadinho de exemplo para o que é a abordagem preconizada na Diretiva NIS 2, ou seja, a tal abordagem baseada no risco. O que nós temos no nosso regime jurídico de segurança do ciberespaço não são medidas específicas ou controlos específicos de cibersegurança para os operadores. O que nós temos é a obrigação de realização de análise de risco numa base sistemática, em bom rigor numa base anual, e a utilização dos controlos que estão no quadro nacional de referência em cibersegurança, digamos, é o cardápio das medidas e das contramedidas que nós temos elencado para mitigar os riscos que são identificados até os levar a um nível adequado. Portanto, temos aqui já implementado em Portugal o ciclo de gestão deste processo de gestão de risco previsto no nosso regime jurídico de segurança do ciberespaço. Mas isto não acontecia em toda a União e, portanto, a Diretiva NIS 2 vem, de alguma forma, criar esta harmonização. Há um grande alargamento de âmbito. Nós ainda vamos realizar, no primeiro trimestre do próximo ano, um estudo de impacto até para salvaguardar o Centro Nacional de Cibersegurança da tarefa que tem que fazer deste alargamento de âmbito que o Artur referiu. Portanto, novos setores de atividade económica que não estavam previstos na NIS 1 passam a estar previstos na NIS 2, mas agora já temos a indicação de alguns países que fizeram esta análise de impacto, e tudo tem a ver com o ponto de partida, obviamente, mas França e Inglaterra, por exemplo, referiram que há uma multiplicação por um fator de 10 no número de entidades a supervisionar nos seus respectivos países no que diz respeito à NIS 2. Nós não teremos esse valor porque, por exemplo, a administração pública é incluída na NIS 2, mas o legislador optou logo em 2018 por incluir a administração pública no âmbito do regime jurídico de segurança do ciberespaço. Portanto, o ponto de partida não é o mesmo e nós não teremos um fator de 10 e vamos identificar esse fator, obviamente. Depois temos esta separação entre o que são entidades essenciais e entidades importantes, e temos também no processo de identificação uma maior clareza na diretiva, ou por outro lado, uma menor discricionariedade dos Estados-membros na formulação dos seus critérios. Portanto, temos um conceito de size cap, por exemplo, entidades acima de uma determinada dimensão são consideradas do tipo essencial, abaixo não são. Portanto, temos um conjunto de instrumentos que nos permite a tal harmonização em todo o espaço da União sobre os critérios. Temos também um conjunto de novos instrumentos,
alguns deles a formalização de redes informais que já existiam, como por exemplo a rede Ciclone, que é uma rede que pretende criar o Situational Awareness, ou o quadro situacional da cibersegurança no espaço da União e de alguma forma servir de ponte entre a componente técnica, que é realizada pela Rede Europeia de Equipas de Resposta a Incidentes, e o poder político, e também é a entidade de alguma forma, e por isso é que precisa do Situational Awareness europeu, irá fazer uma coordenação política de crises de nível europeu. Temos também a obrigação dos Estados-membros implementarem um mecanismo de gestão de crises de cibersegurança ou de incidentes de grande escala. Obviamente alinhado ou integrado no Sistema Nacional de Gestão de Crises e que deve constar da nova estratégia de cibersegurança de cada um dos Estados-membros. Depois também relevante que na minha opinião, erradamente, harmonização dos períodos de notificação obrigatória de incidentes, ou seja, houve uma grande força, principalmente do Parlamento Europeu, para que o prazo de notificação obrigatória de incidentes à autoridade competente fosse de 72 horas, para um alinhamento com o RGPD, mas agora isto é uma observação pessoal, obviamente não estamos a falar da mesma coisa. Uma notificação do incidente à CNPD de um leak de dados pessoais é algo que já passou, não há nada a fazer, já está. Enquanto que um incidente de cibersegurança pode estar a ocorrer e a informação técnica, os indícios técnicos sobre um incidente que começou há 2 horas atrás podem ser relevantes para a proteção de outras entidades do ecossistema dos prestadores de serviços essenciais. Ou seja, nós aqui defendíamos uma notificação no espaço de 2 horas, tal qual temos hoje no regime jurídico de segurança do ciberespaço, até pela experiência que temos. O WannaCry em 2017, para quem se lembra, portanto um incidente de ransomware global, muito do trabalho que permitiu evitar um impacto maior esteve associado à rapidez com que a informação chegou ao Centro Nacional de Cibersegurança e a outras equipas de resposta a incidentes, da Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes, e a forma como a Rede Europeia trabalhou o assunto numa questão de horas. Para terem uma ideia, ao fim de 3, 4 horas do incidente estar a ocorrer, os nossos colegas espanhóis identificaram qual é que era, digamos, o mecanismo de propagação e digamos, meia hora mais tarde já tínhamos a contramedida para evitar a continuidade da propagação. Portanto, é importante, são duas coisas diferentes. Uma coisa é um leak, aconteceu, já está. Outra coisa é um incidente de segurança informática que pode estar a ocorrer e aí a informação em tempo útil é extremamente importante para a proteção. Responsabilidade criminal também é bastante importante. Essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença na NIS 2. Portanto, há aqui uma lógica de responsabilizar criminalmente os responsáveis dos operadores de serviços essenciais pelo não cumprimento das suas obrigações, que levanta algumas questões, no que diz respeito à subcontratação ou a lógica de serviços partilhados de informática. Ou seja, como é que a gente consegue responsabilizar uma entidade que na realidade, um prestador de serviço, que na realidade tem toda a sua componente técnica fornecida por uma terceira entidade que são serviços partilhados para aquela área governativa, por exemplo. Mas, digamos aqui mais uma vez uma opinião pessoal, faz todo sentido a responsabilização do responsável do prestador de serviços essenciais. É extremamente importante por duas razões. Uma delas coloca os investigadores, os ECAs de chapéu branco, vamos chamar assim, ao serviço da Segurança Nacional, numa ação preventiva, e por outra, porque já hoje o Centro Nacional de Cibersegurança faz este papel da gestão, mas sem qualquer rede ou suporte jurídico para estes investigadores. Ou seja, eles, se violarem qualquer artigo da lei do cibercrime, e note-se que a lei do cibercrime não faz juízos sobre as intenções das ações, estão a incorrer num crime.
Não ter uma política destas significa que esta mesma vulnerabilidade pode muito bem ser identificada por um agente malicioso e explorada por um agente malicioso. Portanto, este é um tema a qual eu sou bastante caro e que vai ser da aplicação obrigatória pelos Estados-membros a quando da transposição e da operacionalização da diretiva NIS 2. Terminava-se com algumas notas sobre a notificação de incidentes, que nós já temos hoje no regime jurídico de segurança do ciberespaço. Portanto, já referi que temos uma alteração substancial nos prazos, mas ainda assim conseguiu-se introduzir na diretiva a existência de uma espécie de early warning. Portanto, não é passível da aplicação de multas, mas é aconselhado que um operador de serviço essencial ou um operador de serviço importante notifique o Centro Nacional de Cibersegurança o mais rapidamente possível quando está a ser ou quando descobriu que foi objeto de um ciberataque. Esta foi a forma que foi encontrada para corrigir esta diferença de diplomas. Agradeço mais uma vez o convite ao professor Bacelar Gouveia e continuação de uma boa conferência. Muito obrigado.